ministramos no ano passado, de uma forma bem condensada, uma palestra sobre esse tema, e fizemos isso junto com as mulheres e também junto com os casais voltados realmente pelo relacionamento ali do casal. Mas esse é um tema que vale a pena a gente pensar um pouquinho mais, expandir um pouco, ter mais tempo para poder falar sobre ele. E essas palestras ou esses estudos que nós teremos no mês de janeiro são baseados nesse livro, o livro Discipulado Familiar, do Matt Chandler e do Adam Griffin. E que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações sobre esse tema tão importante no nosso dia. A gente veio no carro ali conversando sobre como a família é atacada nos nossos dias e como o ataque tem avançado, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma geração de muita gente separada, muitas famílias separadas, porque tivemos um momento de que separar não tem problema e vamos fazer isso, e as leis também criaram os divórcios, e isso foi uma coisa que cresceu grandemente. Hoje nós temos um outro ataque muito forte às famílias, que é a ideologia de gênero. É que a gente fica pensando, qual será a consequência disso daqui a alguns anos, não é? Tantas coisas, tantas ideologias, muitas delas malignas, anticristãs, que entram no nosso meio. E vale a pena a gente pensar, então, como, de certa forma, proteger a nossa família, não é? Como Jesus disse, como a palavra de Deus diz, como devemos fazer com a nossa família, educá-la, criá-la, ensiná-la, discipulá-la na palavra do Senhor. E esse é um tema não só para a família, porque ele expande. Discipulado é família, começa em casa, ali na família, mas ele também está na igreja, está muito presente na igreja, e ele também está presente nos seus relacionamentos, no nosso relacionamento com as pessoas. Então é um tema que eu acredito que vai nos fazer crescer muito, e que Deus abençoe a nossa vida. Eu queria começar por um subtema que é família que discipula, família que discipula. E esse tema, ou esse subtema, vai ser baseado num livro de Deuteronômio. Então abra sua Bíblia. Vamos ler esse texto, Deuteronômio capítulo 6. Um texto conhecido por nós e que vai direcionar nosso estudo nessa noite. Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler os versículos 4 a 9. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé mais uma vez. Vamos fazer esse movimento também de servir ao Senhor com o nosso corpo, né, com o nosso físico. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 até o 9. Eu vou ler, gostaria que os irmãos ouvissem. Mais à frente a gente vai repetir, aí eu vou pedir os irmãos para lerem comigo depois. Mas nesse momento, ouça a palavra do Senhor. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Feche teus olhos. Deus Santo, nós lemos a tua palavra que começa aqui nesse versículo com ouve, Israel. E nós, então, neste momento, pedimos ao teu Espírito Santo que fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor use o teu servo para que traga uma meditação importante para nós, um ensinamento importante para nós nessa noite. E que o teu nome seja honrado nessa série.
que o teu nome seja exaltado e que vidas sejam transformadas, vidas sejam edificadas, pessoas sejam discipuladas para a honra e glória do Senhor. Nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Que tema, que texto importante. Veja um texto que já começa com esse chamado para nós, não é isso? Ouve, Israel. Então Deus está falando ao povo dele de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Olha o reforço. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Israel, o chamado era para Israel ouvir. Ouvir quem? O Senhor nosso Deus. É aquele que é o nosso dono. É o nosso Senhor. E mais, é o único Senhor. Não tem outro Senhor. Eu lembro de Paulo indo a vários lugares, especialmente ali na Grécia, onde tinha vários deuses ali. De Deus passou, falou sobre uma religião no mundo que tem milhões de deuses. 330 milhões de deuses, né? Então, a gente fica pensando, né? Mas como assim? 330 milhões de deuses. O texto está dizendo, um único Senhor. O nosso Deus é o único Senhor. Existe apenas um Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Então esse chamado aqui do versículo 4 é um chamado poderoso, importante, de destaque, que talvez devêssemos ter nas nossas igrejas, na hora do culto. Ouve, ó igreja, pois Israel do Senhor hoje é a igreja do Senhor. Não é mais só o povo judeu, é a igreja do Senhor. Ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois disso ele nos chama então, versículo 5, amarás então, né? Amarás pois o Senhor teu Deus. E como que nós vamos amar? De todo o coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Quer dizer, esses pontos aqui nos colocam assim, olha, amar Deus com tudo mesmo. Todo o coração, toda a nossa alma, todo o sentimento que a gente tiver, todas as emoções que a gente tiver, toda a sua força, né? Relacionado ao nosso corpo mesmo, físico também. Né? Então, quando às vezes as pessoas falam, não levantei para orar porque eu estava cansado, é de toda a tua força. Né? Não fui à igreja porque eu trabalhei, eu estava cansado, eu fui dormir, de toda a tua força. Eu não fui no estudo porque estava chovendo, de toda a tua força. Poderoso esse texto. Amarás o Senhor dessa forma. E essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Aí ele traz então algumas informações importantes para esse ensino, para o discipulado. Tu inculcarás a teus filhos, falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então, a importância dada do Senhor, a importância que Deus dá e que ele passa para Moisés e Moisés passa para o povo e agora passamos para nós, através da palavra do Senhor, da Bíblia, a importância que se dá ao ensino, ao discipulado. Nós vemos, e nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, nós vemos alguns movimentos que surgiram no mundo e que usaram isso aqui de uma forma muito poderosa, mas para o mal. Então nós temos algumas visões, algumas ideologias que falaram assim, nós temos que, para divulgar e para implantar a nossa ideia, os nossos princípios, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar em todas as esferas da sociedade e aí nós vamos ali colocar as nossas ideias. E também, inclusive, vamos dizer assim, na esfera primordial, primeira, que é a família. Nós vamos entrar na família. Então faz o seguinte, traz as crianças para a escola o mais cedo possível. Né? Mas e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar a colocar na cabeça dela as nossas ideias. Mas se alguém não quiser levar para a escola, obriga. Fala que a escola é obrigatória. Mas vamos falar assim, não, fala isso de uma forma boa. Não, nós queremos cultura, queremos educar. Então mas tem gente que não quer educar, então nós vamos obrigar a trazer as crianças para a escola. E alguns países, vocês devem conhecer, pelo menos um deles,
É obrigatório que você leve essa criança para a escola. E se você não levar, você pode ir preso. Tá, mas o que se ensina na escola? Provavelmente não se ensina o que diz aqui Moisés. Essas palavras de quem? Do Senhor. Se ensina outras coisas. Aliás, até se proíbe hoje em dia que as palavras do Senhor entrem nesses lugares. Então veja a importância que Moisés falou isso quando? Lá no início, né, mano? Quando que ele falou isso aqui? Lá, muitos milhares de anos antes de Jesus. Então, meus irmãos, a proposição para nós é a seguinte: a família cristã, ela ensina ou ela discipula. A família cristã discipula. E o que é o discipulado, então? O que é o discipulado? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro falar o que não é discipulado. Eu vou seguir um pouco o que o Matt Chandler e o Adam Griffin faz aqui. Eles falam o que não é o discipulado, né? E algumas coisas interessantes para a gente pensar, nos ajuda nesse sentido, né? Então, eu queria que vocês que os irmãos lessem comigo os versículos 4 e 5 juntos. Vamos ler. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Muito bem. Então, nós vemos aqui uma coisa importante para pensarmos, meus irmãos, que é o seguinte: Deus é o único Senhor. É Ele que dita as normas, as regras, os mandamentos, as ordenanças. Foi Ele que criou tudo, as leis. Ele é o único Senhor. Veja que o Senhor coloca leis que inclusive a gente não consegue quebrá-las, né? Então você pega as leis da natureza aí, muitas delas, o homem até tenta ultrapassá-las, fingir que não existe, ou então tenta sobreviver a elas, mas elas estão aí, e elas acontecem, né? A lei da gravidade é uma. Você subir num prédio aí, o que vai acontecer? Você subir num prédio de 12 andares e pular lá de cima. Né? Não vou pular e vou voar aqui. Bem, aí se o homem tenta algumas coisas, né? Vou inventar um paraquedas, vou, sei lá, pular de asa delta. Então, já viram aquela, tem até uma roupa que o cara coloca assim, agora que sai voando, parece um pássaro sozinho, né? Tá, mas eu vou subir. Você não vai conseguir também, né? Tá te puxando. Aí o homem criou o avião. Então o homem sempre está tentando fazer algumas coisas, mas as leis estão presentes e elas vão acontecer, independente de qualquer coisa. Deus é o Senhor. Ele é o único Senhor. Isso é importante para nós pensando no discipulado, né? O princípio é do Senhor. Ele que define a forma, Ele que define o conteúdo e Ele que define os meios. E esse Deus nos chamou para então aprendermos isso, aprendermos essa forma, aprendermos o conteúdo, aprendermos os meios. E o melhor lugar para fazer isso, o mais apropriado, já no início, é qual? Vamos dizer, onde que fica o berço do discipulado? É na família, né? É logo na família. Ali é o berço, literalmente, né? No lar, no lar. E o Matt Chandler fala assim: o discipulado familiar é a liderança espiritual mais importante do lar. É o ato de conduzir a família por meio de tudo que puder, para ajudar a família a se tornar amiga e seguidora de Jesus Cristo. É isso. E Deus nos escolheu intencionalmente para educarmos os nossos filhos e ensinarmos o que o Senhor ordenou. Mais do que alunos, né, os nossos filhos são aprendizes. E aqui eu estou falando da família, né, no âmbito familiar, mas vou ampliar também. Então os nossos filhos são aprendizes que ouvem, aprendem, praticam e devem fazer a obra de Deus. Agora esse ensino também, essa forma também, ela é no lar, mas ela também é na igreja. É na igreja. Nós ensinamos, buscamos ensinar o que Jesus ensinou. A palavra dele, o que ele ordenou que fosse divulgado, proclamado, e não que ele não ordenou. Tem gente que se preocupa, mas qual foi a mulher de Caim? Né? Tem gente que quer saber as coisas que Deus falou: olha, isso aí não vai edificar em nada a sua vida. Nós ensinamos, devemos ensinar e devemos praticar aquilo que Deus disse na sua palavra.
Então ele é praticado na igreja, sim. A liderança espiritual da igreja. E temos muitos momentos de fazer isso. A escola dominical é um momento disso, o estudo bíblico é um momento disso, mas também o ensino nos lares, também o culto de adoração, nós temos um momento de ensino, um momento da palavra, com certeza, não é? Então, esse é o primeiro pensamento. Deus é que dá as ordens, não somos nós que damos as ordens. Não somos nós. Então, podemos pensar no discipulado, no que ele não é. O que ele não é? O que ele não é? Primeira coisa que ele não é uma exploração espiritual. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês já viram o filme de Eli, o livro de Eli. O filme chama O Livro de Eli. E nesse filme, O Livro de Eli, é uma ficção que mostra muitos anos à frente, onde a sociedade praticamente foi destruída e tal. E muita coisa foi destruída. Então fica tipo o Mad Max também, assim, né? Parece um Mad Max. Então, as pessoas estão ali perdidas em lugares desolados e tentando sobreviver. E tem um vilão nesse filme que ele quer procurar a Bíblia. Ele quer achar o livro. Né? Aí alguém poderia dizer, tá, mas então é legal, é boa a intenção dele achar a Bíblia. Pode ser, né? Mas não é. Porque ele queria a Bíblia, para que ele queria? Para ensiná-la corretamente? Não. Ele queria a Bíblia para explorar os outros. Ele queria dominar a nova sociedade ali, né? Que iria ser criada, daquela destruição toda. Então ele queria dominar, e ele sabia que esse livro era poderoso para dominar as mentes. Então esse era o objetivo dele. Então discipulado não é isso. Discipulado não é querer explorar o outro espiritualmente. É chegar como, eu conheço mais, agora eu vou te explorar, faça isso, faça aquilo. Tem gente que faz isso. Tem gente que explora financeiramente, por exemplo. Eu quero levar vantagem, então vou contar isso, isso e isso. Não é. Isso não é discipulado, não é? O discipulado não vai nessa linha. Dia desse eu estava conversando com um rapaz que está nesse processo de conversão, de buscar a igreja bíblica. E ele falou que participa de ele e a família dele participam de uma outra, vamos dizer assim, uma outra igreja, uma seita, né? E ele disse que o pessoal lá fala até não, você pode ler a Bíblia, mas não estudar não precisa estudar não. Ou seja, como assim? Porque quer segurar as informações, mas o Senhor Jesus falou, prega a palavra, está aí, a palavra está aí. Ela deve ser pregada, todos devem ter acesso ao livro da vida, ao Senhor Jesus. Né? Então não é uma forma de exploração. Também não é para validar a sua opinião. Discipulado não é para isso. Tem gente que tem uma opinião formada de alguma coisa na cabeça, e aí ele vai lá e pega na Bíblia, fala, não, eu quero achar algum texto que valida a minha opinião. Ele tem uma ideia qualquer, fala, não, eu quero um texto para validar a minha opinião. E vai achar, né? Porque se ele pegar talvez uma frase, né? Vou pegar um exemplo aqui, você pode pegar a frase, tudo posso, naquele que me fortalece. E pronto, você pode pegar isso e falar, cara, eu quero, sei lá, ganhar na Mega Sena. Tudo posso naquele que me fortalece, filho. Jesus falou. Então, não é isso? Validar a sua opinião. Não é isso. Isso não é discipulado. Não é? Isso não é discipulado. Eu vi alguém dizendo assim que queria ter um relacionamento com uma mulher, e foi, pôs o dedo na Bíblia, e a Bíblia estava mostrando lá que tinha alguma coisa nesse sentido, ele foi lá falar com a mulher. Né? Deus está me mostrando, eu vi que na Bíblia aqui, Deus está mostrando que você vai ser minha mulher. Né? Ela é bonita, né? Certamente, né? Primeiro ele olhou, né? Aí ela falou, não, tudo bem, se Deus te falou, mas fala com o meu marido primeiro, ela era casada. Né? Então veja, não é. Ele queria validar a opinião que ele tinha com a Bíblia. Não. Isso não é discipulado. Né? Também, o discipulado não é a forma de vamos dizer assim, de criar filhos populares. O que eu quero dizer com isso? Você ensina o seu filho e ele vai ter popularidade, por exemplo, nas mídias sociais. Não vai ter. Né? Esse não é o objetivo do discipulado.
né? Pode até ser que tenha, ou talvez não tenha, tenha o contrário, tenha inimigos, porque o mundo é inimigo de Deus. Então, não é esse o caminho. E também não é para si próprio. Nós não buscamos o discipulado como uma estratégia para que as pessoas nos admirem. Não, eu quero conhecimento, porque aí da forma como eu falar, aí todo mundo, né, sabe muito. E aí a glória vem para o instrumento. A glória não vem para o instrumento. A glória vem para quem usa o instrumento. Nós somos vasos na mão do Senhor. Vasos de bênção, canais de bênção na mão do Senhor. Nós somos canais. Né? O Senhor nos usa. A glória é para o Senhor. Né? É para o Senhor. Sem o Senhor, nós somos vasos corruptíveis. Vamos ser destruídos aqui. Vamos nos perder com o tempo. Tá? O discipulado também, vamos dizer assim, não é o caminho de menor resistência. O que eu quero dizer? Alguém ensina e fala, se eu falar que isso aqui é bíblico, aí as pessoas vão aceitar, né? Se eu falar para o meu filho, por exemplo, minha filha, isso aqui o Senhor falou para fazer, isso está escrito na palavra, aí ela vai aceitar. Né? Não, também não. Talvez seja até o contrário. Né? Se você falar que a Bíblia diz, não, então eu não quero fazer mesmo. Porque no começo Deus falou com Adão e Eva, faça assim, eles não quiseram. Então existe uma rebeldia, às vezes, né, muitas vezes, no homem, nas crianças, nas pessoas, a respeito de obedecer ao Senhor. Então, o discipulado também não vai te garantir menor resistência. Talvez ele até aumente a resistência do outro lado. Tá? Então, nada disso é discipulado. Tá, então, o que então nós vamos fazer? O que é o discipulado? Aí eu queria de novo voltar nesse texto para a gente refletir, se você puder abrir a sua Bíblia de novo, Deuteronômio 6, e agora versículos 6 a 9. Vamos ler juntos, dessa vez? Do versículo 6 até o versículo 9, diz assim, essas palavras, vamos ler? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, o discipulado é uma liderança espiritual. E o discipulado, o líder espiritual, talvez seja o líder mais importante de uma pessoa. Né? Alguém pode dizer, não. Alguém pode dizer, não, o líder político é mais importante. Por quê? Porque ele vai tomar decisões que vão abençoar, que vai ajudar as pessoas. Será? Não, o líder econômico é mais importante. Como assim? O patrão lá da minha empresa, ele é mais importante. Porque se eu não fizer o que ele faz, ele vai me mandar embora, eu vou perder o emprego, não vou ter com que comprar o alimento. O discipulado, o líder espiritual, é o mais importante para uma pessoa. Veja o que o Matt Chandler diz. Ele diz assim, o discipulado familiar é o ato de conduzir a sua família por meio de tudo que você puder fazer, e sempre que o puder, para ajudar seus familiares a se tornarem amigos e seguidores de Jesus Cristo. O que é mais importante para uma pessoa? É ela cada vez mais se tornar como Cristo? Ou é ela conseguir as coisas desse mundo? O que é mais importante, as coisas materiais ou espirituais? Nós podemos dizer assim, as coisas materiais, se eu não comer, mas eu não consigo nem ir à igreja. Mas quem que criou o alimento? Quem que mandou a chuva hoje? Quem que nos dá a saúde? O ateu não vai dizer, mas o crente vai dizer, o cristão vai dizer, Deus. Certo? Foi Deus. Então, não é mais importante buscar Deus, porque é Ele que dá todas as coisas? O Salmo 23, como é que fala o Salmo 23 no início? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Se eu estou andando com o pastor da minha alma,
dono da minha vida, o que me criou, o que dá o sustento de todas as coisas. O que vai faltar? Nada, já temos tudo. Então, o líder espiritual é importante, é importante. Eu vejo com certo pesar a figura de líder espiritual, aí estou falando de pastores, ser tão desgastada nos nossos dias, muito por culpa de pessoas que realmente fizeram coisas erradas. Às vezes, quando o pastor Marcelo chega para mim lá, fala aqui, essa carta aqui de Calvino. Calvino escreveu isso aqui para os líderes políticos. Olha a influência que o Calvino tinha, né? A importância que Calvino tinha de ser reconhecido. Por quê? Porque o líder espiritual é importante. Alguns dizem que quando a política está muito errada, os líderes espirituais têm que chegar lá e falar, ó, Deus vai cobrar de você. Me lembro, acho que foi o André Mendonça, não sei se foi o André Mendonça, mas com certeza o Nicolas falou, olha, Deus vai cobrar isso aí, que está acontecendo, de coisas erradas que estavam acontecendo no nosso país. E eu fiquei pensando naquela frase, porque Deus é o maior de todos. Meus irmãos, a liderança espiritual é importante, e nós temos deixado de lado essa tarefa é importante, que é o discipulado. O discipulado é fundamental, porque a partir do ensino bíblico as pessoas têm um conhecimento daquilo que é o mais básico e mais importante para a vida. Nessa mudança de ano, muita gente faz isso, né? Eu não fiz, já no passado eu gostava de fazer, vou fazer o que vai mudar para esse ano. Vou fazer uma lista de plano. Quem já fez isso aí? Só eu? Mas não só eu, não. Lista de plano, vai mudar isso aqui, vou fazer isso assim, vou estudar tal coisa, vou passar em tal lugar, vou comprar não sei o que, fazer uma lista de coisas, né? Vou para a academia, né? Vou correr de manhã, faz nada. Muitos deles colocam aqui o exercício físico. Vou fazer o exercício físico, que é bom para a saúde, eu preciso cuidar da minha saúde, né? E olha que interessante, o apóstolo Paulo coloca um texto para a gente pensar. Abra lá sua Bíblia, tem 1 Timóteo 4:8. Né? Muitos, inclusive aqui no bairro tem uma academia ali gigante ali embaixo. E estava cheio de gente. Que isso, academia gigante aqui, num lugar até assim, não tão fácil acesso e tal, não aparece muito, mas cheio de gente. Eu falei, rapaz, o pessoal está achando que o exercício físico é que vai resolver o problema da saúde dele. Mas quem vai cuidar da saúde espiritual? Olha o 1 Timóteo 4:8, diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, se o exercício físico está cuidando da saúde aqui, da vida que agora é, o exercício espiritual cuida da vida que agora é e da vida que há de ser, das duas. Olha a importância da vida espiritual. E de fato, em tempos passados a gente ia numa cidade nova, e normalmente eles colocavam na cidade nova, lá na praça da cidade. Você via uma praça da cidade, tinha lá a prefeitura, provavelmente, que era o cara que cuidava da política, e você via também a igreja do lado. O pastor Marcelo foi pastor em Mantena, onde tem a praça principal de Mantena, e lá tinha a prefeitura, ficava naquela praça? Ficava perto. E do outro lado, ou em frente, a igreja. E nesse caso, graças a Deus, as duas igrejas, tinha a igreja católica, mas tinha a igreja presbiteriana, uma do lado da outra, não é? A importância, hoje eu não sei mais, vou até pesquisar, podemos pesquisar depois, como estão sendo feitos os municípios, novo município, como é que é o novo município? Talvez tenha um shopping, né? Não, aqui a gente põe shopping, aqui a gente faz isso. Meus irmãos, a importância do exercício espiritual, do discipulado, do ensino, essa importância é grande, pois nos prepara para essa vida, porque tudo que Deus fez veio do Espírito de Deus, né? Ele fez tudo. Então nos prepara para o que Deus fez aqui nessa vida, o que nós passamos aqui, e nos prepara para a eternidade. Para a eternidade. Aí eu pergunto para você colocou o discipulado como uma meta para esse ano? Vou discipular alguém, ou vou discipular alguém da minha família.
né? Temos que pensar. Nosso tema é semear para colher. Semear para colher. Como nós vamos colher coisas boas se não plantarmos boas sementes? Vamos plantar a palavra do Senhor Jesus, né? Vamos plantar. Então, nós podemos perceber que ele é fundamental, mas também devemos perceber e pensar que o discipulado, ele é ordinário. O que eu quero dizer com isso? É uma coisa que acontece, deve acontecer, deve estar no meio das coisas que a gente faz normalmente. E talvez este seja o ponto-chave da gente, puxa vida, vou colocar isso na minha rotina. Porque eu creio que nós temos uma rotina, não? Mesmo aqueles que não gostam de rotina. Tem gente que fala, eu não gosto de rotina. Só que todo dia ele dorme, todo dia ele come, não é? Todo dia ele bebe alguma coisa. E diz que não gosta de rotina. Bem, não sei. Né? Não sei. Então veja, quem sabe a gente coloque esse discipulado no meio aí da nossa rotina como uma coisa normal, rotineira. Quais são os hábitos da sua vida? Da sua casa, por exemplo. Você levanta, né? Toma um banho, quem gosta de tomar banho de manhã, vai, toma um banho, come, toma um café, sai, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma atividade, vê televisão, vê o celular. Como é que é a sua rotina? Vai à igreja, como que é a sua rotina, né? E o discipulado tem que estar integrado nisso aí, nessas tarefas, de forma intencional. É importante colocar o discipulado nessas tarefas. Veja, volta nesse texto, olha o que o texto diz. Tu inculcarás a teus filhos. Aí ele começa colocando aqui pontos extremamente importantes do dia a dia e da tarefa nossa também. Ele fala assim, ó, delas falarás assentado em tua casa. Quem nunca fica sentado em casa? Quem não passa um tempo, eu vou ficar aqui sentado em casa, ou no sofá, num banco, numa cadeira, na cama? Dela falarás. Você está sentado em casa, que é uma parte da sua rotina. Coloque isso de forma ordinária, normal. Coloque isso. Fale da palavra de Deus. Olha o texto, fala mais. Andando pelo caminho. Quem não vai pelo caminho? Andando. Ou se tem uma dificuldade de andar, mesmo que seja numa cadeira de roda, vai se deslocando. Quem não faz isso? Né? Andando pelo caminho, fala da palavra de Deus. Estou andando de ônibus, estou sentado e andando ao mesmo tempo, né? Ok? Fale, discipule, ensine. Minha mãe, um dia desse, falou que... Foi um dia desse que ela sumiu, não sei se ela está me vendo aí na transmissão. Mas ela não estava em casa, ligaram para ela, não estava em casa, ninguém não atendeu o celular. A Kelly ficou preocupada, falou, eu vou lá. Não achou minha mãe. O que ela tinha feito? Acordou cedo, sabe o que ela fez? Pegou o ônibus e foi para o centro da cidade, aquela coisa que ela gosta de fazer. Né? Ela trabalhou muitos anos no centro da cidade, eu acho que ela gosta de voltar ali naquela região. Então. Foi para lá. Foi lá no Mercado Central, comprou alguma coisa. E depois voltou. Mas o que me chamou mais atenção foi que ela falou assim, não, sempre que eu vou, aí eu entro no ônibus, aí eu sento, aí tem alguém do meu lado, aí eu vou falar de Jesus para as pessoas. Olha só, irmão. Andando pelo caminho, discipulando. Aí ela falou que também andou no Mercado Central e conversou, foi comprar alguma coisa de alguém. E a pessoa falou, eita, como é que está a economia aí? Está ruim? Não, está ruim demais e tal, reclamou. Ela falou, é só Jesus para nos abençoar. Puxou o papo e falou com ele. Meus irmãos, andando pelo caminho. Ao deitar-te, não é? Alguns têm esse costume de ao deitar ir lá e orar junto com os filhos, por exemplo, falar de Jesus. Ou você sozinho orar. Ler um texto, meditar. Ao levantar-te, primeira coisa, Jesus, acordei. Dia desse nós fomos no funeral de uma senhora
que ela não acordou. Também ela tinha 92 anos, né? 92 anos. E ela até tinha pedido a Deus, Deus, eu queria morrer sim. Não queria ir para o hospital, não queria depender de ninguém, queria morrer dormindo. E aconteceu mesmo, que ela, uma bela manhã ela não acordou, né? Nós acordamos, Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais um dia para buscar a tua face aqui nessa terra, até o dia que o Senhor vai nos levar para viver eternamente com o Senhor. O que mais? Olha, atarás como sinal na tua mão, né? Talvez a mão seja das coisas que a gente mais está mexendo, está usando, qualquer coisa que a gente vai fazer, provavelmente a mão está envolvida, qualquer trabalho, estudo, tá. Então, ou seja, em tudo que a gente colocar a mão ali, que isso seja, vamos dizer assim, cheio também da graça de Deus, da palavra do discipulado. Te serão por frontal entre os olhos, para onde olharmos, está ali. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todos os lugares, escrever, colocar e meditar na palavra do Senhor. Então, veja que esse texto é muito rico. E ele nos traz assim a importância de colocarmos o discipulado, o ensino da palavra de Deus, nos meandros da nossa vida, nas rotinas da nossa vida, em cada momento, não é? Em cada momento. O que mais que o discipulado familiar é? Ele é uma condução no caminho bíblico. Um texto conhecido por nós, Provérbios 22, 6, talvez você saiba de cor. Vamos falá-lo junto? Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, esse texto do sábio aqui também nos reforça a importância do discipulado e mostrando que assim, é uma condução no caminho. Esse discipulado é uma condução no caminho, seja com a família, seja com um amigo, seja com um novo convertido, seja com um vizinho, quem você estiver discipulando, é uma condução no caminho, né? Condução no caminho. Eu achei interessante que meu tio que está vindo aqui, ele de vez em quando vem aqui com os vizinhos dele lá. Condução no caminho. Pega os vizinhos, eu vou levar na igreja. Eu vou para a igreja, vamos juntos. E assim, em tudo na nossa vida, condução no caminho. É diferente daquela coisa que você fala assim, vá lá fazer, é assim que você faz. Eu já vi gente assim também, que levava os filhos na porta da igreja, deixava lá e ia embora. Já viu gente assim? Não. Talvez até nós mesmos já fizemos isso em algum momento. Condução no caminho. Vamos juntos, vamos entrar na casa de Deus, vamos lá estudar juntos. Não é só mandar, não, vai para a igreja, menino, vai lá estudar. A condução significa ir à frente, mostrando o que deve ser feito. Mostrando o que deve ser feito, como deve ser feito. Liderar significa, de fato, servir. Não tem como liderar sem servir. Você serve com o intuito de conduzir, né? Lembra quando Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos? Olha que ensinamento, né? Ele estava conduzindo no caminho, ensinando, fazendo, servindo. Olha que texto importante, Mateus 20, versículo 26, nos diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus Cristo veio para servir. E Jesus Cristo veio para discipular. E veja como ele levou os discípulos ali, de uma forma tão maravilhosa, passo a passo, ele ia ensinando aos poucos. Ele ia mostrando a sua revelação, ensinando cada coração, com cada palavra, de forma intencional. Tudo que ele fazia tinha um fundo, não é? Tudo que Jesus fazia tinha um fundo assim, de ensinamento importante. É assim, ele foi o servo, e o servo que foi até o final, até dar a sua vida por nós, né? Então, a cultura do discipulado, ela é essa condução. E para conduzir assim, nós precisamos ter coisas importantes que a gente precisa ter firme,
que são valores, crenças e atitudes. Valores, crenças e atitudes. Os nossos valores têm que ser bíblicos. Os nossos princípios são bíblicos, né? Nós lemos a palavra de Deus e entendemos quais são os princípios que o Senhor exige de nós, os princípios cristãos. São esses os nossos princípios que nós devemos adotar para nós. Não é assim, isso aqui é o princípio lá da igreja. Não, isso é o princípio para a nossa vida, que nós devemos fazer, né? Quais são as crenças? Talvez a coisa mais profunda do ser humano é a crença, né? A crença em Deus, crença na Trindade, crer em tudo que o Senhor diz na tua palavra, crer nas promessas de Deus, crer que nós somos chamados pelo Senhor, né? E quais são as atitudes que decorrem disso? Ou seja, isso é prático, se torna prático no nosso dia a dia, nós vamos cumprir, vamos fazer. Essa é a condução que a gente tem. Paulo chega a falar lá em 1 Coríntios 11:1 o seguinte: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então eu estou buscando imitar Cristo, vamos imitar juntos aí. Quais são os princípios que Cristo colocou? As crenças firmadas em nossa vida, a fé, e quais são as atitudes que nós vamos tomar, né? O ex-presidente americano Theodore Roosevelt, ele tem uma frase bem interessante. Ele fala assim: um conhecimento profundo da Bíblia vale mais que um curso de faculdade. E hoje as nossas faculdades estão tirando a Bíblia de dentro da sala. Que coisa, imagina. Ou seja, nem sei se está valendo mais a pena ir para a universidade, para a faculdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, meus irmãos, conclusão: o discipulado familiar é uma das coisas mais importantes que o cristão precisa fazer. Mais importantes. Ele não faz isso para levar vantagem sobre ninguém, sobre os seus discípulos, sobre os seus aprendizes, sobre os seus filhos, sobre os seus amigos. Ele faz isso para dirigir as pessoas para o único caminho da salvação e verdadeira alegria, que é Jesus Cristo. Então, como viveremos? 3 aplicações, e daqui a pouquinho nós vamos orar. A primeira delas, viveremos aprendendo a Bíblia. Como nós vamos ensinar se nós não aprendermos? Para ensinar, é preciso aprender. E o aprendizado bíblico é uma caminhada constante. Nós não podemos chegar a dizer assim: ó, já formei na Bíblia. Pastor Marcelo até gosta de brincar que a escola dominical, ela não tem diploma de formatura. Cheguei, finalizou. Não, por quê? É impossível para o homem ter todo o aprendizado bíblico. É uma caminhada constante, não é? O mais antigo crente tem muito ainda que aprender. E ensinar também gera um aprendizado. Então nós aprendemos e ensinando. Viveremos então estudando e aprendendo sobre Jesus Cristo. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos colocando o discipulado no meio da nossa rotina. Integrando o discipulado no meio da rotina diária. Vamos usar a nossa cabeça e tentar entender como colocar isso, fazer de forma intencional. Podemos fazer uma lista de coisas, talvez mais à frente a gente faça, mas eu queria dar aqui alguns exemplos, pequenos exemplos, não é? Pequenos exemplos. Eu tenho um tempo com a minha filha mais nova, onde eu levo ela para a aula, né? O que eu faço? O que eu tenho feito? Esse ano eu fiz uma boa parte do ano e praticamente a Bíblia inteira nós ouvimos assim. Fazendo o quê? Eu vou para a escola e coloco a Bíblia ao invés de ouvir o rádio, ouvir uma música. Mas no final põe uma musiquinha evangélica lá, só para ela louvar também. E depois vai para a escola. Eu vou ouvir na Bíblia. Ouvindo a Bíblia. Né? Outros exemplos simples. Vamos ter um momento de refeição. Tá, chamou alguém, ou lá em casa. Tira 1 minutinho, 2 minutinhos. Vou agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela refeição. Obrigado pelo Senhor que nos dá. O Senhor que nos abençoa. Olha, você tem... Na sua oração, as pessoas estão ouvindo, você já está discipulando. Né? Às vezes vê um filme, a gente está vendo uma série lá em casa, juntos com a família, e a gente fala sobre a Bíblia. Como que a Bíblia está refletindo aí nesse filme? Os princípios bíblicos aí estão sendo considerados ou estão sendo feridos? Dependendo da série, só vai ser ferido, né? Dependendo da série, do filme, vai ser considerado. Então, colocar esse discipulado na nossa rotina diária. Em terceiro lugar, como viveremos realmente criando uma cultura de discipulado. E principalmente começando em casa, cultura de discipulado familiar. Criando um ambiente propício. Valorizando o aprendizado bíblico. Não é?
Você pode ir na casa de alguém, família por família, você vai ver o que aquela família considera importante. Alguns consideram o estudo acadêmico, né? As pessoas falam, não, tem que formar, tem que estudar, tem que ser doutor, tem que ser, não é? Muita gente que é assim. Ou tem outros que consideram, não, tem que trabalhar. 14 anos, já passou de 14, né? 14 anos, tem que trabalhar. Parece uma cultura daquela família, né? Outras famílias, não, esse aí, o menino nasceu, já mete uma camisa de um time de coração na menina. Né? Não quer influenciar, não, mas a injeção é azul. A colher de comer é preta e branca. Né? Não estou influenciando em nada. Né? Nós temos que criar essa cultura de discipulado na família. Na nossa vida, com quem a gente convive. O autor do livro, nesse caso o Adam Griffin, ele falou que ele coloca na parede do corredor da casa dele, tem um corredor que leva para os quartos na casa dele. Lá tem uma declaração que está escrita assim: a família Griffin se esforçará para conhecer a Deus, torná-lo conhecido e honrá-lo em tudo que fizer. A pessoa passa ali, ó, isso é um valor nosso, da nossa família. Né? E ele tem mais, não, isso aqui é um valor, não, é uma declaração. Aí ele tem um valor, o que nós valorizamos? Eu não sei se está do outro lado do corredor, mas ele falou que tem um cartaz, né, que está escrito assim: na nossa família nós valorizamos disciplina, obediência, arrependimento, graça e diversão. Que bênção. Lá em casa tem uma declaração também, que a gente fez uma vez, que eu fiz uma vez, baseada no filme Corajosos, não sei se vocês já viram, tem uma declaração que eles fazem no final. Eu fiz essa declaração, assinei, coloquei lá em casa. Me parece que Vilma e a Júlia assinaram como testemunhas, declaração de que eu ia honrar minha família, criando, cuidando no caminho do Senhor. Você já experimentou fazer isso? Comece. Ah, Rui, é muito tarde. Nunca é tarde, meus irmãos, nunca é tarde. Nunca é tarde. O ladrão que estava na cruz poderia falar, é muito tarde. Já era, minha vida já era. Estou aqui nessa cruz. Vou morrer. Não tem mais para onde ir. Mas Jesus estava do lado dele. E ele ainda achava que era tarde, porque ele falou assim: mestre, lembra-te de mim. Ele não falou assim: Senhor, me salva. Veja que ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo. Glória a Deus. Nunca é tarde. Glória ao Senhor Jesus. Para Ele tudo é possível. Portanto, tomemos hoje a decisão de fazer do discipulado parte integral de nossa vida, em todos os relacionamentos que tivermos, e vamos pedir a Deus para que nos abençoe, porque nós dependemos realmente dEle para esse trabalho. Glória a Deus. Que Deus abençoe.